Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Glória a Deus. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto, e ele ficou no deserto durante 40 dias, e ali foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens, e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amém, Jesus. Podemos assentar um pouquinho, irmãos e irmãs? Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Gostaria assim que vocês pudessem repetir comigo, como uma verdade de fé, assim, já abrindo a homilia dizendo assim, preste atenção, repete com o Padre: se eu não for tentado, não me conhecerei. A palavra é tentado mesmo, viu? Não é provado somente, tentado pelo demônio. De novo, se eu não for tentado, não me conhecerei. Isso mesmo, irmãos, isso mesmo. A tentação, ela não é boa, ela não é algo prazeroso. A tentação vem do diabo, e todos nós somos tentados de todos os jeitos, ou de desistir de alguma coisa, ou nós somos tentados a fazer pecados, somos tentados a não rezar. Que tentação, nossa, eu passei hoje o dia inteiro sem ter forças e nem vontade de rezar, e não rezei. Então, a tentação, ela é importante. Veja, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi conduzido para o deserto para ser tentado por quem? Pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo. Quem conduziu Jesus para ser tentado no deserto? O Espírito Santo. Agora detalhe, Jesus poderia não ser tentado, ele poderia dizer: não permitirei, porque ele é Deus, ele poderia dizer: não vou permitir que o demônio me tente, porque eu sou filho de Deus, sou Deus junto com o Pai, no Espírito Santo. Mas Jesus permitiu. Jesus permitiu por tua causa, por sua causa, por minha causa, pela nossa causa. Ai, se Jesus não tivesse mostrado, com todo respeito, como se fosse um laboratório para você assistir, a tentação que ele recebeu. E se ele recebeu, e se ele permitiu, ele permite você passar por tentações, e eu também. Por isso que tem dias que nós caímos facilmente na tentação, e Deus sabe, e Deus não nos julga quando nós caímos. Deus não julga você quando você cai.
Quando eu caio nas tentações, ou de desistir, ou de fazer algo que eu não deveria fazer, porque fui tentado a fazer, seja lá o que for, na verdade, o Senhor Ele está permitindo tudo isso para eu conhecer o verdadeiro inimigo que me aprisionou. E se eu não ser tentado, melhor, se eu não for tentado, eu não sei o que é um combate. Se eu não combater, eu não sei o que é ser vitorioso. É um óbvio. É óbvio. Só combate, só entra num combate quem luta. E só pode vencer o combate quem está lutando. Lutando contra quem? Os seus próprios inimigos, os teus desejos próprios, as tuas próprias vontades, o ceder teu. Quantas vezes você vem cedendo a você? Eu quero fazer isso, eu quero fazer isso, eu vou fazer isso, e pronto. Veja, então a tentação, ela é permitida para que você e eu possamos nos conhecer melhor, para você saber qual é o estágio que você está diante de Deus. Você está no Senhor, você quer Deus, você aceita Deus, você vive o que Deus pede. Isso a tentação vai te mostrar. A tentação vindo na gente mostra como espelho como eu estou, onde eu cheguei. Então, se você for analisar, é bom em Deus que eu seja tentado, porque eu só vou provar para mim mesmo, que eu verdadeiramente aceito Jesus, o batismo que eu recebi, a verdade que é Jesus, eu só aceitei sendo tentado pelo demônio, dizendo não ao demônio, dizendo não aceito cair de novo nisso, não vou entrar nessa conversa de novo, não vou por ali como sempre fui, não vou dizer mais isto, não vou ver mais isto, não vou responder mais assim, não vou permitir mais esse sentimento por muito tempo dentro de mim. Veja, isso é luta, isso chama-se combate. Santo Agostinho, ele mesmo escreveu isso, quem não combate, não vive a luta. Se não luta, cede o tempo todo a si próprio. Por que cede a si próprio? Porque o demônio já nos pegou, o demônio já nos seduziu. E quando eu faço o que eu quero, no meu tempo, do meu jeito, ok? E a minha vontade que prevalece, mostra que o demônio já tomou conta do meu emocional, da minha afetividade, do meu jeito de ser. Posso ser católico, posso ser um bom cidadão, mas amarrado naquilo que é próprio do diabo. Então, quando eu sou tentado, e aí o Pedro hoje fala muito bem, São Pedro, na segunda leitura, pelo batismo, conheceremos a verdade por causa do Espírito Santo. Esse mesmo Espírito que nos conduz a viver a tentação, porque conduziu Jesus, ele conduz a gente a experimentar ser tentado todos os dias da nossa vida. Não tem idade, não tem essa questão de diferença de sexo. A mulher é mais tentada do que o homem. Não, a mulher é tão tentada quanto o homem, ser masculino, é tentado. Todos cedem. Se não cede em tudo que o demônio tenta,
mas todo mundo cede a alguma coisa, ou um mau pensamento, ou um pensamento negativo, ou um murmúrio, ou uma luxúria qualquer, cobiças, curiosidade, fofoca, maldade, julgamentos, ok? E assim por diante, vícios de todos os tipos. Então, a luta é essa, é eu lutar contra aquilo que dentro de mim sempre falou mais alto. Lembra aquele ditado antigo que diz: me digas com quem tu andas e eu lhe digo quem tu és. Como é que eu ando? Como que você anda? Como homem, como mulher, seja casado, solteiro, pai ou não, avô, avó, padre, bispo, seja lá o que for. Como você anda? Se você anda segundo as tuas vontades, se você anda segundo o teu tempo, do teu jeito, então, eu já sei dizer quem tu és. Olha, vou falar algo que pode deixar muita gente assim, muito triste no que vai ouvir, mas leia depois a primeira carta de João, dá uma refletida lá no capítulo 1, ali ele já começa a falar, capítulo 1 e 2, ele começa a falar, se você segue aos teus sentimentos, você é do diabo, ele fala, você é do diabo, já é dele, você cede a ele, porque você foi seduzido por ele, então não é do teu jeito, não é no seu tempo, não é como você engenhou. Quem vive assim, eu digo quem tu és filho do diabo, e aí pode ser leigo, pode ser um padre, pode ser um bispo. Diga-me com quem tu andas, eu ando segundo o meu querer. Veja, a luta está aí. A nossa luta, como diz em Efésios capítulo 6, o meu combate, ou o nosso combate, não é contra homens de carne ou de sangue, o nosso combate é contra os espíritos malignos. Os espíritos malignos é o espírito existe o demônio e os seus emissários, que são os demônios em categorias diferentes. Existe o diabo e os seus demônios. Exatamente assim, um exército. Imagina alguém que é o general e existe aqueles que são os seus subordinados. Os subordinados: pornografia, vício da bebida, vontade de morrer, tentativa de suicídio, depressão, angústia, ok? Ódio, ciúmes, inveja, são espíritos imundos, são subordinados ao líder diabo. Ok, irmão? Preste atenção. Agora, essa luta dos espíritos espalhados é uma maneira de dizer que o espírito mau está em todo lugar, mas já me pegou em muitas áreas, ou na minha área emocional, ou no meu jeito de ser, no modo de pensar, no modo de lidar com o outro, principalmente, seja lá quem for. O espírito do egoísmo, eu quero, tomara que não seja ninguém dos meus, veja, não, tomara que não seja ninguém, não é dos meus, ninguém. Então assim, nós temos que prestar atenção nesses detalhes, irmãos, sobre essas condições. Então hoje o Jesus está ensinando, o nosso Senhor, que se ele não tivesse sido tentado, e ele venceu, veja, nos 40 dias que ele ficou no deserto, ele recebeu toda uma tentação, e mostrou isso para mim e para você. Quem venceu naquela luta lá entre Jesus, o Senhor, o nosso amado, e o demônio? Quem venceu? Jesus. Aí como ele venceu? Vamos entender, 40 dias,
Jesus se preparou. Lembra-te, mas padre, ele não é Deus? Ele precisava se preparar? Sim, porque ele é Deus e porque ele foi encarnado, ele também é verdadeiramente homem. Então ele precisou mostrar, principalmente para nós, que como criatura humana, como nós, carne e alma, igual a nossa. A alma é onde está toda a nossa psicologia humana, todos os nossos sentimentos. Jesus também, igualzinho a gente, só não tinha o pecado. Então veja, ele precisou se preparar. Jesus ele se guardava horas conversando com o Pai em oração. Ontem eu estava falando com o pessoal do Crisma aqui, dessa questão de se preparar em oração. Existe uma pergunta óbvia também. Se Deus tudo sabe, Deus nos sonda, Ele sabe antes de eu abrir a minha boca, Ele já sabe de mim, Ele sabe tudo de mim, melhor do que eu mesmo. Aí você pergunta, então para que a gente precisa rezar? Para que precisa pedir? Existe uma certa incoerência. Por que eu vou ficar pedindo? Peça. O próprio Jesus falou, peça e a porta se abrirá. Peça, não dizer, quem pede é humilde. Somente quem tem um coração humilde pede a Deus. Se não pede a Deus, vai fazendo. Olha a falta de humildade. Então a oração, para que ela serve? Está lá, primeiro mandamento da lei de Deus. Vamos lembrar qual é o primeiro mandamento? Mas tem que pegar o comecinho do primeiro mandamento, logo no início dele, não o significado dele em todo. Primeiro mandamento da lei: escuta, Israel. Pronto, está aí a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Por que eu oro? Eu oro para haver tamanha intimidade a ponto de eu voltar a ouvir o que Deus quer na minha vida agora, do que está me acontecendo nesse momento da minha vida, na minha família, na minha vida financeira, na minha afetividade, no meu contato com o outro. Escuta, ó Israel, amai a Deus sobre. Então, orar não é para eu informar a Deus, grava isso. A oração que está no catecismo da Igreja Católica e a oração que Jesus pede, não é para nós informarmos a Deus, ó Deus, eu estou lhe pedindo pelo meu irmão, cura mim, abra uma porta de emprego para mim, alguma coisa assim. Não é para a gente informar a Deus, é para Deus me formar. E como é que Deus forma a gente também? Permitindo eu ser tentado. Porque eu sendo tentado, eu entro na luta. Contra quem? Contra eu mesmo. Vocês estão entendendo direitinho? É difícil de entender isso? Não é difícil. Então veja, imagina um cachorro. Qual é o cachorro mais bravo hoje? Antigamente tinha o Doberman, depois ficou o Rottweiler e depois o Pitbull. E hoje? Qual é o outro? Corintiano. Qual é o cachorro mais bravo? É um Pitbull, não é? Não é o Pitbull? Imagina um Pitbull. Eu sei que eles não são muito grandão, mas imagina o mais forte, o maior deles, o mais carrancudo, aquele que você olha de longe e fala: Jesus, tem piedade de todos nós. Agora você imagina exatamente isso está acontecendo. Ele existe, ele olha para você traiçoeiramente, mas ele tem uma coleira nele e tem uma corrente, e alguém segura ele. Quem é que segura esse pitbull selvagem? Quem
Quem é o dono? Dono não, quem é o líder dele? Quem é aquele que pode mais, que contra? Fala, chega, vem para cá, vai, assusta, avança, solta, segura. Quem? Deus. Se Deus permite, Deus tem o controle. Quem é? Repete com o padre assim agora, como verdade de fé e oração diante da missa. Quem está no controle da minha vida, da vida da humanidade e do mundo inteiro? É Deus. Deus está no controle de tudo. Então, se Deus está no controle de tudo, tudo tem a permissão de Deus. Permissão. Veja, Deus não é o autor de fazer uma chacina. Deus não mata. Deus não permite. Veja, Deus, Ele não é o autor do suicídio. Deus não é o autor de sentir vontade da droga, de usar droga, ou de sentir vontade da pornografia, ou de viver o adultério, ou de falar mal do irmão. Não. Deus deu livre arbítrio e permite que o homem ande com as suas próprias pernas. Porém, Ele permite o demônio tentar dia e noite, para que na luta, o ser humano, eu e você, possamos nos descobrir como que eu estou. O Dunga tem uma música que ele cantou, que eu não vou saber cantar, mas ele fala, olha como estou, onde cheguei, alguma coisa assim. Ele tem uma música assim, o Dunga, né? Quer dizer, quando é que eu descubro assim, Senhor, olha onde eu cheguei, olha onde eu estou? Como? Sendo tentado. Se o homem não é tentado, ele não sabe quem ele é. Ele não sabe. Aí você pode falar, eu sou mais do que vencedor. Por quê? Por que eu digo, eu sou mais do que vencedor? Porque em Cristo eu me revisto na luta e venço. Venci a tentação. Por quê? Porque Cristo vive em mim. Aí entra o batismo. O batismo que São Pedro fala na segunda leitura. Como é que eu estou vencendo a pornografia? Aquela vontade, eu me deitava buscando olhar pornografia e buscava o meu prazer próprio, ou fazendo ou buscando alguém para me dar prazer. Como que eu venci isso? Um dia parei. Por que parei? Porque ao ser tentado, eu busquei no meu batismo o tempo favorável para eu proclamar que Jesus é o meu Senhor. Então, quando eu comecei a perceber quem eu era, eu falei, Senhor, eu não quero mais viver isso. Por isso que a gente vai confessar. Quais são uma das armas que Jesus também se preparou para lutar contra o diabo? A confissão. Jesus não foi pedir perdão dos pecados dele, mas Jesus falava com o Pai. Mas ele ensinou ao mesmo tempo a nós, ao reconhecer, na luta, descobrir as minhas fraquezas, para que eu possa confessar. Ou seja, o que é confessar? Não quero mais fazer o que eu faço. Não quero mais fazer isso, não quero mais dizer isso, não quero mais ver isso, não vou experimentar mais isso, ok? Então confessa. Confessando você recebe quem? O Espírito de Cristo, sacramento. O que é o sacramento? O sacramento é o Espírito de Cristo. Como é que eu vivo o Pentecostes hoje? O mesmo Pentecostes que aconteceu lá naquele cenáculo com Nossa Senhora, como eu recebo hoje? Eu consigo receber aquele Pentecostes hoje? Claro! Como? Pelos sacramentos. Aqui na igreja nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sacramentos aqui, ó. Todos eles, batismo, que São Pedro falou, o crisma, a Eucaristia, essa é a plenitude. A penitência, o que é a penitência?
Sacramento da confissão. Confissão, ou seja, não quero mais pecar. Hoje, agora, eu não vou mais pecar. Próximo sacramento, matrimônio, para quem tem a vocação. Nem todo mundo tem a vocação para se casar. Tem vontade, tem desejo, a mulher ama um homem, deseja um homem, tem pensamentos com o homem, tem vontade, sonha, mas muitas dessas mulheres não têm vocação para o matrimônio, porque é um ser humano normal, sente vontade, sente prazer, acha bonito, lindo, maravilhoso, dá uma piscadinha, o zoinho cresce, porém não tem vocação para casar. E homens, mesma coisa. Tem muitos homens que Deus chamou não para viver uma família biológica no casamento. Muitos, mas muitos. Então é todo mundo padre? Não. Muitos Deus chamou não para ser padre, mas para ser consagrado, para viver como solteiro consagrado a Deus, para testemunhar o reino dele solteiro. Mas de vez em quando, não. Casto, vivendo castidade, pureza, virgem. E se caiu, volta a ser virgem. Como? Pelo sacramento. Espiritualmente falando, pelo sacramento. Então, matrimônio, sacramento. Depois, unção dos enfermos, outro sacramento. O que faz? Ele é chamado antigamente, se chamava de extrema, é a unção última, é a grande unção. Depois de ter confessado, depois de ter recebido a Eucaristia, agora recebe ele. Por que chamava extrema unção? Porque é o momento onde o padre vai rezar, pedir duas coisas ali. O que pede na extrema unção? Duas coisas. Que aquela pessoa que está ou para fazer uma cirurgia, ou vai ter neném, vai entrar em parto, ou vai fazer uma viagem longa, de risco, ok? Pode fazer uma extrema unção. Ou está doente, ou entendeu? Ou já está doente, ou já está quase morrendo. Tudo isso pode-se receber a extrema unção, que tinha esse nome. E além disso, a outra coisa, por isso que é só padre e bispo, né? Bispo e padre que pode dar extrema unção. O diácono não pode, porque a extrema unção só pode receber quem é solteiro e vive uma vida reta no Senhor, está confessadinho, e quem é casado na igreja católica, direitinho, está casado, está com a pessoa, e confessar. Agora, se não confessou, mas é casado na igreja, se é solteiro, não mora com ninguém, mas está em pecado, naquele momento o padre, ele também dá absolvição dos pecados daquela pessoa. Então a extrema unção, todo mundo que recebe extrema unção, recebe a absolvição dos pecados. Por isso que é só bispo e padre que pode dar. O diácono não tem a ordem para, em nome de Jesus, absolver o pecado. Então, sacramento. Espírito de quem? De Cristo. E por último, da ordem. Daqueles que não tem família biológica, que não vai viver solteirão aí, consagrado, mas que vai viver o quê? Casado com a igreja de Cristo Jesus, ou seja, padre ordenado, recebe o quê? O Espírito de Cristo. Por isso que nós não somos mensageiros da paz. Um outro dia falaram também para mim, o senhor que é um mensageiro da paz? Eu falei, não, meu querido, eu não sou mensageiro da paz, eu sou mensageiro de Cristo, porque a paz, está cheia de paz por aí, está cheia de paz que foram escritas nos livros, nas poesias, nos filmes, nas novelas, nas músicas, no governo, a paz do governo, a paz do rei, a paz da rainha. Não, eu não sou ministro dessa paz, eu sou ministro de Cristo, porque a paz de Cristo, ela é, primeira coisa que faz a paz de Cristo na gente,
frustra a gente, quebra a gente. Padre, a paz de Cristo nos frustra? Frustra. Quebra. Por quê? Ele permite você ser tentado, para você perceber a miséria onde você chega, ou com a graça dele, com a graça dele, por isso nós estamos vivendo um tempo favorável, vencer as tentações. Quando eu consigo vencer as tentações, o que está acontecendo comigo? Deus está me mostrando com quem eu estou andando. Diga-me com quem tu andas. Com quem eu estou andando? Com Cristo. Minha vida é andar com meu amado, seja leigo, seja mulher novinha, seja uma mulher já de mais idade, seja um homem casado, solteiro, um avô. Se tu andas com Cristo, andar com Cristo é viver Cristo, rezar para quê? Porque eu estou escutando Deus falar comigo. O Denis começou a música da proclamação do Evangelho cantando: escuta Israel, não vê? Como é que é? Shema. Canta o trechinho. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ea. Traduz. Escuta Israel, o Senhor é o nosso Deus. Quem é Ele? Um é o Senhor. De novo, escuta Israel. Escuta Israel, o Senhor é o nosso Deus. Um é o Senhor. Um é Pode ir o dedilhando essa música. Senhor. Entendeu? Quem anda, diga-me com quem tu andas, com Cristo, então tu escutas Deus. Escuta. Eu sei o que Deus tem para mim. Eu sei o que Deus tem para mim. Eu sei quem eu sou. Olha. Quem caminha com Cristo, olha o disco virando. Agora eu sei quem eu sou. Ele me ensinou a dizer Pai ao Pai dele. Então, se ele me ensinou a dizer Pai e disse: tu és herdeiro de Deus, então eu sou obra-prima do Pai, eu sou o querer de Deus, eu sou a maravilha do Senhor, eu sou bênção, eu sou a razão da vinda de Cristo, eu sou. Mas veja, isso não é egoísmo, isso é quem caminha, isso é quem escuta Deus. Esse dia, esse domingo, é o dia do louvor e glórias ao Pai, por ter nos dado Cristo Jesus para me salvar. Por isso é um dia que não se jejua. Hoje não tem esse negócio de fazer jejum, hoje tem que comer. Se puder, come carne. Se puder, come frango assado gostoso, faz pudim. Quem puder e pode, um bom vinhozinho na mesa, toma. Sobremesa, cante, louve. Por quê? Hoje é o dia do meu amado, porque eu escuto a Deus. É a ressurreição dominical. Esse dia o Senhor fez para nós. Eu sei quem eu sou. Veja, o próprio demônio, ele sabe quando nós caminhamos e escutamos a Deus. Ele diz a mesma coisa, o demônio, ele diz a mesma coisa que ele disse para Jesus, quando Jesus estava diante daquele homem que morava no cemitério, estava com uma legião de espírito maligno. Eles falaram: eu sei quem tu és o Filho de Deus. Então, irmãos, oxalá todos nós que estamos aqui, você também, que o próprio demônio, na luta diária, ele possa declarar: eu sei quem tu és, Padre Marcos, tu és o Filho de Deus. Amém? Assim mesmo. Mas eu preciso viver Cristo, senão o demônio não vai nem perguntar. Eu sei quem tu és.
Não, ele vai dizer: tu és meu, tu és minha. Medrosa, egoísta, do teu jeito, murmuras, é minha. Ciumenta, tu és minha, ciumenta. Invejosa, tu és minha. Fofoqueira, tu és minha. Pornográfico, tu és meu. Adúltero, tu és minha. Tudo que aquilo que é ceder nas tentações dele, nós somos do demônio. Primeira carta de João. Agora, começa a andar com Cristo. O próprio demônio, ele vai dizer: eu sei quem tu és. Tu és o filho e a filha de Deus. E aí a conversa é outra. Aí a conversa é outra. Mas para isso, irmãos, orar, penitência, confessar os pecados. Aproveita esta quaresma. Se você não confessou, confessa. Se não pode, diante da condição da sua vida de matrimônio, confesse de coração a Deus. Faz um propósito sério, mas confesse. Confesse. Não deixe de confessar os pecados. Não deixe. Pode escolher, se você não importa agora, eu prefiro o padre X, está tudo errado, mas é melhor que você procure um padre surdo, velhinho e bem longe da tua paróquia, porque para aquele, ele nunca me viu, eu estou morrendo de vergonha, mas vai confessar, não importa. Então, como me devo preparar para lutar contra o demônio? Primeiro, fazendo o exame de consciência, rezando. Por quê? Por que rezando? Porque Deus vai falar: isso que você faz é pecado. Aí você fala: puxa, eu sempre achei que não era. Mas porque você está aprendendo a escutar na oração a Deus, o Espírito revela em você. Aquele jeitinho de falar precisa pedir perdão. Mas eu só falei. O Espírito te vai revelar. Como? Rezando. Então vamos lá, como é que se prepara para ganhar a luta contra Satanás? Rezando como Jesus rezava. 2, no nosso caso, não de Cristo, confessando os pecados. Então, não vai confessando de uma vez. O erro nosso de católicos é esse. Os padres falam: ô meu irmão, minha irmã, vai confessar logo, agora é quaresma, ou então é advento, você não vai confessar para o Natal? Você não vai confessar? Eu vou, eu preciso, né? Eu vou, aí vai, já anota, já pega, liga para uma paróquia: o padre está atendendo que dia? Tal dia, beleza, eu estou indo aí. Olha só o erro, não fez um exame de consciência, não rezou para escutar Deus, não tem o hábito de voltar do arrependimento, fez isso como se fosse fazer uma rotina da vida. Todo ano eu me confesso lá na quaresma, todo ano eu me confesso no advento. Não, católicos, diariamente, diga-me com quem tu andas. Eu converso com Deus diariamente, então tu sabes que quanto você precisa confessar. E quanto mais eu vou conversando na oração com Deus, às vezes eu vou me confessar 5, 6, 10 vezes no ano, 20 vezes no ano, não importa. O Papa João Paulo II, São João Paulo II, santo hoje, ele se confessava praticamente. Olha aí, santinho, santinha, santo, eu não estou provocando ninguém não, porque eu todo dia expliquei aqui que santo é a nossa raiz, nossa essência. Deus nos chamou santos, então eu não estou provocando ninguém. Minha santa, meu santinho, João Paulo II, o Papa, que estava antes de Bento XVI, faleceu, viu? Quem não sabe, ele faleceu. Tem gente que acha que não morreu ainda.
Faz tanto tempo que não vai na igreja, né? Então ele faleceu. Hoje ele é santo da igreja. Ele se confessava porque rezava. Praticamente, eu não posso dizer que era toda, mas está ali na biografia dele. Praticamente toda semana esse homem se confessava. Com quem? Com um padre que estava lá no Vaticano, com um bispo irmão, não importa. Tem o ministério da confissão. Atende uma confissão minha, por favor. Preciso me confessar. Por quê? Porque ele estava em oração. Ele descobriu que na infância dele ele precisava confessar alguma coisa que ele fez. Ele descobriu que na época que ele era mocinho, ele fez uma coisa escondida e ele nem lembrava mais. Quem lembrou ele? Quem lembrou? Quem? O Espírito Santo. Onde? Na oração. E se não reza, não vai ter nunca esclarecimento. Aí por isso que eu falo, mas eu não tenho muito pecado. Não tem pecado não. Como não tem? Todos nós temos. Então, analise, orar, confessar, ainda, e vai colocando mais arma. Penitência. Alguma coisa que eu tenho um vício de fazer sempre, são várias coisas. Eu vou lutar durante 40 dias contra esse vício. É uma penitência. Vício de comer doce, comer chocolate, pizza, que nem parece um dragão lá de Kosovo. Sabe aquele dragão de Kosovo, aquele animal assim, ó, sai aquela linguona dele assim venenosa? Tem gente que come pizza que parece estar comendo aquele negócio, aquele bicho comendo. Então, pensa, é o vício que você tem: bebida, álcool, cerveja. Agora descobri uma cerveja maravilhosa. Eu estou bebendo, que é uma delícia. Que meu pai do céu. E aí, pega os 40 dias, pelo menos nesses 40 dias, ô canecão, eu vou oferecer para quê? Porque eu estou orando com Deus. Está entendendo como é que é? Outra coisa. De repente é futebol. Hoje tem mulher que é doida por futebol. Tem homem também. Fala assim, ó, eu posso até saber qual é o resultado, eu posso até perguntar, mas não vou ficar assistindo mais não. Faz um sacrifício. Você que é viciado em notícia esportiva, e assim por diante. Masturbação. Tem gente que está viciada na masturbação. Pelo menos faz 40 dias de luta contra isso. Bom, fez jejum. Escolhe um dia da semana, faz um jejum ou numa quarta ou numa sexta. Por que quarta e sexta? Quarta-feira, porque a quarta-feira é um dia importante que a igreja decretou, que você pode ou não fazer o jejum se quiser, a não ser de quarta-feira de cinzas. Essa a igreja pede para fazer jejum. As outras quartas-feiras você pode fazer, porque foi numa quarta-feira que Judas Iscariotes, ele saiu naquela ceia derradeira com nosso Senhor e foi planejar a entregar Jesus para os seus algozes. Foi numa quarta-feira, ok? Então a gente faz o que? Oferece um jejum numa quarta-feira. E sexta? Sexta por causa da paixão de Jesus, que ele morreu, ele se entregou por mim e por você numa sexta-feira. Quais são os 2 dias que a igreja fala que não convém comer carne? Principalmente para quem é católico. Quarta-feira de cinzas e a sexta-feira da paixão. Agora, eu quero passar 40 dias sem comer carne nenhuma. Glória a Deus. Ou então, toda quarta e toda sexta, durante a quaresma, toda quarta, independente da quarta-feira de cinza, toda quarta e toda sexta, eu não vou comer carne. Eu vou fazer um jejum de carne. Eu vou comer menos esse dia. Vou tomar menos café. Vou beber mais água e comer menos. Glória a Deus. Que luta você está se preparando contra você? Porque você vai começar a sentir fome. E aí você vai começar a lembrar que muitos irmãos, igualzinho você, tem fome no mundo. E isso vai começar a azucrinar sua cabeça. E é bom que azucrine, para você ser um pouco mais caridoso. Nós todos, ok? Ofereça essa vontade de comer como uma oração a Deus. A igreja fala isso. Como que eu posso rezar com Deus? Com 2 tipos de oração.
A oração verbal. Qual é a oração verbal? Sabe o que é a oração verbal? É aquela que você pode ler. Eu leio um texto, não precisa nem abrir a boca, só o fato de eu estar lendo um texto, um salmo da Bíblia, eu estou fazendo uma oração verbal. Uma jaculatória, meu Senhor e meu Deus, é uma oração decorada, porque vem do coração, ela é verbal. Se eu estou fazendo vou pensar aqui, eu estou orando assim, ó, sem abrir a boca, estou pensando em alguém, ela é uma oração verbal. Cuidado. Aí vai pensava que tinha que sair o som. Não. Ana, na Bíblia, lá em 1 Samuel, Ana estava muito aflita. Aí o que ela fez? Ela estava com o sacerdote Eli perto dela. Não é Eli Correia não, viu? É Eli, tá? O que aconteceu? Ela começou a orar, e ela ficava assim, ó, a boquinha dela assim, dá um close aqui, dá para dar um close aí? Aí o Eli, sacerdote, disse assim: Ana, oh minha querida, logo cedo já está tomando vinho doce, isso não fica bem para uma mulher. Aí ela disse assim: não, meu Senhor, eu estou passando por grandes tribulações na minha vida, muitas aflições, eu estou me derramando o meu coração em Deus. Então, o que é orar? Rezar e orar é a mesma coisa. O que é? É derramar o teu coração no Senhor, para escutá-lo. Então ali estava Ana, é uma das orações, uma das falas mais bonitas da Bíblia: estou derramando o meu coração no Senhor. Não me veja como uma mulher vulgar, ainda ela complementou. E a oração mental. Qual é a oração mental? A oração mental é aquela que você cria espontaneamente, não é lida, não é, por exemplo, a verbal, Pai Nosso é verbal, creio em Deus Pai, Ave Maria é verbal, e a mental: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu peço sobre esta igreja agora, que o Teu Espírito Santo vá principalmente no coração desse meu irmão que está aqui. Pronto, ela é mental. Então, quais das duas orações são a mais forte, mais importante? As duas perante a Deus. A mental, que eu espontaneamente eu oro conversando com Deus, e a verbal. Jesus fez uma oração verbal antes de morrer: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Salmo 30. Aí. Pronto. Como vencer o inimigo dentro de você? Orando, jejuando. Que mais? Confessando os teus pecados. É assim que eu venço, e eu começo a vencer as tentações na minha vida. Vamos terminar dizendo assim: todo mundo, é a pergunta, todo mundo é tentado? Sim ou não? É permitido por Deus a tentação? Sim ou não? Por isso Deus está no controle? Sim ou não? Quando Deus permite que você seja tentado, é para descobrir o quê? Quem você é hoje, como você anda, como você está. Por isso os sofrimentos. Por que os sofrimentos chegam na vida da gente? Porque Deus nos ama. Porque quando eu sofro, eu começo a buscar na oração, ouvir a Deus e sair do meu trono. Por isso que Santa Teresa de Ávila, espanhola, ela dizia assim no dia da morte dela, ficou lindo: no dia que o Senhor me chamar, eu não morro, eu pulo nos braços dele. Por quê? Porque ela está andando tanto com Deus, ela escuta tanto Deus, que ela fala: eu já não tenho mais medo de ficar, de ir embora daqui, eu quero ir logo com Ele. Então agora eu sei quem tu és filho de Deus, tu és filha de Deus. Quem ora, quem busca escutar a Deus, eu sei quem tu és. Quem não ora é um ateu. Quem não tem o hábito de orar é ateu.
ateia, e a ateiazinha jovenzinha, que usa correntinha onde tem Nossa Senhora, mas é ateia. Eu ponho um terço no meu carro, mas não rezo, mas eu tenho terço para me proteger. É? Você ainda como é que chama esse negócio aí, que o cara tem que usar a mesma cueca para jogar futebol, como é que chama? Então você ainda tem superstição? Católicozinho de nada, para não falar outra coisa. Mentiroso. É ateu. Então, irmãos, se eu quero vencer as tentações, agora, cuidado, o Senhor deu livre-arbítrio a cada um. Por que vocês acham que tem um mal no mundo? Por causa do livre-arbítrio, menina. Deus não vai impedir que um homem se jogue de um prédio agora que ele quer se matar. Deus deu a ele, isso é graça. O livre-arbítrio para falar, quero ou não quero, mato ou não mato, vou viver o adultério ou não vou viver o adultério. É o livre-arbítrio. Para o pai sair de casa, deixar esposa e filhos e morar com uma outra pessoa. Por que Deus não impede? Porque Deus deu o livre-arbítrio. Por que no governo brasileiro tem tanta corrupção e nunca pensa no povo? Porque este homem que foi escolhido pelo povo, detalhe, pelo povo, nem sabe se Deus queria que ele estivesse lá. Nas divisões do povo colocaram um lá. Quem colocou? Alguém que vive e caminha naquilo que o demônio já sabe quem ele é. Ele é dele mesmo, do demônio. Então o que acontece? Por isso que tem tanta corrupção. E por que Deus não impede? Porque Deus deu livre-arbítrio. Como é que chegou a pandemia no mundo? Porque Deus deu livre-arbítrio. Quem foi que criou as doenças aí? O homem. Por quê? Porque o homem tem livre-arbítrio. Então, irmãos, a palavra de hoje, como vencer o maligno? Orando livremente. Faço isso porque quero, porque tem gente que não quer deixar o diabo, não quer deixar o demônio, mas não fala que ama o demônio, que é do demônio. Claro que não vai falar, porque vive numa ignorância tão grande que nem sabe que está servindo o demônio, e está servindo o demônio, mas não quer servir a Deus. Servir a Deus é passar por uma porta estreita, jovenzinha. A porta é estreita, são poucos os que passam nela, poucos os que passam pela porta de Cristo, no coração sagrado dele. Os holocaustos que o mundo hoje está oferecendo a Deus, a maioria ele tem ânsia de vômito. Qual é o sacrifício que agrada a Deus? Qual é o maior sacrifício que agrada a Deus? A minha vida convertida. Eu me preocupar com o outro e nunca jogar pedra no outro. Isso é o sacrifício que a gente fala aqui. Aceitar tudo. Por exemplo, o padre vai levantar Jesus e vai falar: Senhor, e o povo vai falar junto: receba em tuas mãos o meu sacrifício. Qual o teu sacrifício? Qual? Hein, mocinha? Hein, meu irmão? Hein, minha irmãzinha? Qual o sacrifício? Você que está em casa, qual o sacrifício? Tem que ser um sacrifício agradável a Deus, de conversão, de mudança de vida, de um começo de decisão. Você pode ter 17, 16 anos de idade, 18, novinha de tudo, toma uma decisão, você tem o livre-arbítrio. Se você for oferecer alguma coisa para Deus aqui, para que a sua vida seja recompensada com a cura, com a libertação, com o livramento, ofereça a tua vida para Deus. Shema Israel, Adonai Elohenu. Vamos junto? Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Elohenu.
ó. Escuta, Israel, o Senhor é o nosso Deus. Não você. É o Senhor. Você não é Deus. Vamos lá. Escuta, Israel, o Senhor é o nosso Deus. É o Senhor. Shema Israel. Vai cantando, vai lá. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ea. Shema Israel. Vamos juntos. Shema Israel, Shema Israel. Adonai Elohenu, Adonai. Adonai. Vamos ficando em pé. Vamos ficando em pé. Vamos, vai lá. Levanta o braço, vai lá. Escuta, Israel, o Senhor é o nosso Deus. É o Senhor. Escuta. Escuta, Israel. Quero ouvir a voz do povo. O Senhor é o nosso Deus. Pode ser mais forte, vai lá. É o Senhor. Olha lá, Shema Israel. Vamos lá. Shema Israel. Shira labassura labacanda. Vem, vem Espírito Santo, vem. Adonai. Vem Espírito. Shema Israel, vai. Shema Israel. Oh, lassura Adonai. Escuta, Israel, vamos lá. Escuta, Israel, o Senhor é o Sim, nosso Senhor Deus. Deus. Estamos aqui celebrando É o teu nome, a tua ressurreição. Vai lá. Escuta, Israel, o Senhor é o nosso Deus. É o Senhor. Vai, levanta os braços agora. É o Vamos lá. Já vai entregando esse cântico a Deus. Um cântico livre, livre, Senhor. Eu te busco agora, na liberdade da minha vida. Vem, vem, Senhor. Muda a minha vida. Muda a minha história. Muda, Senhor, toda a minha área emocional. O Senhor é o nosso Deus. Vem, Espírito Santo, na minha vida. Vem, Senhor, no meu batismo. No meu batismo. Vem, 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 vem. Escuta, Israel, o Senhor é o nosso Deus. Levanta teu braço, meu irmão. Vamos lá juntos, vai. O Senhor. Vai orando, vai orando, vai orando, vai. Oh, Espírito Santo, desce, Senhor. Desce sobre mim, Senhor, sobre a minha vida, sobre o meu corpo, sobre todo o meu ser. Vem, 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 Espírito. Adonai Elohenu, Adonai. Vai orando em línguas, se você já tem esse dom. Te chamo de rei. Vai orando, levanta o braço. Eu me atrevo a te chamar de meu amor. Te chamo de Deus e de Senhor. Te chamo de Rei, de Salvador. E eu me atrevo a te chamar de meu amor. Vamos lá de novo. Te chamam de Deus, vai lá. Te chamam de Deus e de Senhor. Na liberdade, Te vai. chamam de Rei. Agora reza assim, você está rezando. E eu me atrevo a te chamar de meu amor. Yeshua, vai lá. Yeshua. Vem, vem, vem,
Senhor. Yeshua, Vem. Entra na minha casa. Tão lindo que eu nem sei expressar. Entra, Maria, passe à frente Yeshua, Tu és tão lindo. tão lindo. Olha lá, te chamam de Deus, vamos lá. Te chamam de Deus e de Senhor, Te chamam de Rei, de Salvador. e eu me atrevo a te chamar de meu amor. Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei, de Salvador. E eu me atrevo a te chamar. Levanta o braço, de vai meu lá. amor. Yeshua, vem. Yeshua, tão lindo que eu nem sei expressar. Sim, Espírito Santo, os quatro cantos do céu, desça sobre nós, sobre este lugar. Agora bem baixinho, vai orando agora. Senhor, nós pedimos pelos enfermos, por aqueles que estão doentes nesta hora. Nós oferecemos esta santa Eucaristia pelos que sofrem. Te chamo de Rei, de Salvador. Eu me atrevo a te Sim, Senhor, chamar derrama de meu amor. o teu querer. Se tu queres, eu sei que tu podes, Senhor. Isso, levanta teu braço, vai orando junto com o sacerdote pela vida desses irmãos. Amados, milhares de pessoas agora estão agonizando diante de um leito num hospital. Levanta teu braço, vai orando no Espírito Santo. Sim, Senhor Deus Todo-Poderoso, nós entregamos a vida, Senhor, desses irmãos, onde nós nem tivemos a alegria de conhecê-los pessoalmente, mas hoje eles estão entregues nos teus braços, Senhor. E aqui estão alguns nomes deles: Beneditas, Dona Ditinha, Senhor. O quadro clínico desta mulher, ela está inteira nos teus braços. Se queres, tu podes tudo, Senhor. Vai levantando o braço, vai pedindo por aqueles que estão com Covid em estado grave. Tenha misericórdia, Deus Santo, Deus forte, Deus imortal. Tem piedade deste irmão e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem piedade deste meu irmão e do mundo inteiro, pelos que estão com Covid. Deus Santo, levanta o braço. Deus forte, Deus imortal, tem piedade deste irmão e desta irmã e do mundo inteiro, junto com o Padre. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem piedade deste irmão e do mundo inteiro, pelos que sofrem com Covid. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem piedade deste teu povo e do mundo inteiro. Levanta o braço. Jesus, 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 reina, Senhor. Celebra, Jesus, o teu poder. Se queres, cura, Senhor. Nós estamos aqui em teu nome.
Jesus, 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 Jesus. Tu és tão lindo, Senhor, e cremos e professamos diante do teu trono. Tem piedade, Senhor, desses irmãos enfermos. Sobre a tua família agora, levanta o teu braço. Visita, meu Senhor, visita, meu amado, visita, Yeshua, Yeshua, visita a minha casa. Derrama, Senhor. Levanta o teu braço, minha querida. Fecha os teus olhinhos, fecha. Levanta teu braço. Reza, reza, reza. Você tem o batismo. Oh Jesus, sobre a minha casa. Eu peço, Senhor, a graça do livramento sobre os meus. Livra-os dos acidentes, dos assassinatos, da falsa doença, do espírito do vício. Livra, Senhor, na minha casa o império de Satanás, do suicídio, das drogas e da depressão. Levanta bem alto o braço agora. Ora por quem sofre com depressão. Shira lavassura lavacanda lavacanda ye lola shira lavacanda lavaye. Jesus, Senhor, Jesus, libertação, Jesus, poderoso, Jesus, vitória. Jesus está no comando deste meu irmão. Sim, Senhor, eu suplico diante do teu trono para esta doença psíquica, ela seja agora desarranjada. Jesus, cura. Jesus, te liberta, meu irmão. Jesus, Ele derrama o Espírito que cura sobre você. Vai lá. Pra sala do trono, mostra a tua beleza. Agora termina cantando. Quero vai. ver tua face. Canta com ele, com Jesus, vai. Me leva pra sala do trono. Pra sala do trono, Senhor. Mostra a tua grandeza. Quero ver tua face. Me leva, para terminar. Me leva forte pra sala do trono. Mais forte. Mostra a tua beleza. Agora vai. Quero ver tua face. Lindo, vai lá, lindo, força. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória. Isso é forte demais, irmão. Jesus. Quem é lindo? É Jesus Nazareno. Vai lá, lindo, quero ouvir. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou. Jesus. Termina, vai. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Obrigado, Jesus. Fica comigo, Jesus. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Glórias sejam dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre.